Olá pessoal, nesta aula estudaremos as identidades trigonométricas. Começaremos com a primeira relação fundamental, em seguida estudaremos as fórmulas do seno, cosseno e tangente, da soma e da diferença de arcos, estudaremos também as propriedades dos arcos duplos e de ângulos complementares e encerraremos a aula com algumas fórmulas do tipo produto. Vamos lá? Bom, a primeira identidade trigonométrica dessa aula é a chamada primeira relação fundamental, que diz que cosseno ao quadrado de um ângulo x mais seno ao quadrado desse mesmo ângulo x é sempre igual a 1. Nós já provamos essa relação para o ângulo x agudo no triângulo retângulo usando o teorema de Pitágoras. A ideia para a demonstração para um x qualquer ela segue do ciclo trigonométrico e das suas simetrias. Então, no caso de um ângulo qualquer, nós podemos reduzir esse ângulo ao primeiro quadrante, de forma a aplicar novamente o teorema de Pitágoras e provar essa relação. As duas próximas identidades trigonométricas são o seno da soma e o cosseno da soma. Ambas são provadas usando geometria analítica no ciclo trigonométrico. Então, nós não provaremos aqui. Bom, o seno de A mais B, ele é dado por seno A cosseno B, seno B cosseno A. O sinal que vem aqui é o mesmo que está lá. Então, no seno da soma, nós mantemos o sinal. Note, então, pessoal, que seno de A mais B é diferente de seno de A mais seno de B de forma geral, ok? Então, é muito comum que os alunos confundam isso. Então, seno de A mais B é sempre dado por essa expressão aqui. A mesma coisa para o cosseno, né? Cosseno de A mais B não é igual a cosseno de A mais cosseno de B, mas sim é igual a cosseno B, seno A, seno B, e aqui eu troco o sinal da expressão. Então, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, ok? Essas duas identidades, mais a primeira relação fundamental, elas serão muito úteis na prova de diversas identidades. Por exemplo, na prova do seno da diferença e do cosseno da diferença de dois ângulos. Então, para provar estas duas identidades, nós usaremos as identidades do seno e do cosseno da soma, além da paridade das funções seno e cosseno. Mas vamos olhar primeiramente para cada uma dessas expressões. Então, seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Cosseno de A menos B é cosseno A vezes cosseno B mais seno A seno B. Vamos prová-las então? Bom, a prova do seno da diferença, né? Então, seno de A menos B, nós podemos olhar como sendo seno de A mais o ângulo menos B, né? Então, eu posso olhar sempre para uma diferença como uma soma, né? Então, como aqui eu tenho uma soma de ângulos, eu posso aplicar o seno da soma. Então, vamos fazer isso. Então, o seno de A mais esse segundo ângulo aqui é dado por seno A cosseno desse ângulo mais seno desse ângulo vezes cosseno A. Foi o que eu escrevi aqui. Bom, cosseno desse segundo ângulo, né, cosseno de menos B, é igual a cosseno B, porque o cosseno é uma função par. Além disso, seno de menos B é igual a menos seno de B, porque o seno é uma função ímpar. Então, fazendo essas duas substituições, nós temos que seno de A menos B é igual a seno A cosseno B, menos, que vem desse menos seno B aqui, menos seno B cosseno A, que é a expressão dada. E a prova do cosseno é a mesma coisa. Então, cosseno de A menos B, nós podemos olhar como sendo cosseno de A mais menos B. Dessa forma, aplicando a fórmula do cosseno da soma, nós temos que cosseno de A mais menos B é cosseno de A vezes cosseno de menos B, menos seno de A vezes seno de menos B. Agora, novamente, cosseno é uma função par, então cosseno de menos B é igual a cosseno de B.
e seno uma função ímpar, então seno de menos b é menos seno de b. Bom, então notem, nós temos então que cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B. Aqui eu tenho esse menos, com esse menos aqui vai ficar mais. Seno de A vezes seno de B. Com as devidas substituições, nós obtemos então a expressão desejada. Tranquilo, né, pessoal? Bom, usando as identidades anteriores, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos mostrar quais são as identidades da tangente da soma e da tangente da diferença de arcos, ok? Uma observação importante aqui, né, é que para considerar essas relações, nós precisamos supor que os valores de A, B, A mais B, nessa expressão aqui, são diferentes de π sobre 2 mais kπ, porque senão a tangente não estaria definida nesses valores. Analogamente, nessa segunda expressão, nós precisamos supor que os valores de A, B e A menos B são diferentes de π sobre 2 mais kπ, porque senão a tangente não estaria definida nesses valores, ok? Então, assumindo aqui as devidas restrições para que as expressões, né, existam, né, estejam bem definidas, então aí sim nós podemos prová-las. Vamos provar então a tangente da soma, né? O que nós usaremos aqui? Vamos usar o fato de que a tangente de um ângulo é sempre igual ao seno sobre o cosseno desse ângulo. Em seguida, nós poderemos então aplicar o seno e o cosseno da soma que nós já conhecemos. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a desenvolver a minha expressão por esse lado aqui. Vamos ver. Tangente de A mais B, então, é seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. Ah, mas seno de A mais B, eu sei que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E cosseno de A mais B, eu sei que é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Ah, legal. E agora? Será que tem algum termo comum aqui que eu posso simplificar, que eu posso colocar em evidência? Bom, não sei, né? Parece que esse caminho aqui não foi uma boa escolha. O que devemos fazer então? Bom, pessoal, sempre que nós tivermos uma identidade para ser provada, nós precisamos escolher um dos dois lados para desenvolver. Aqui, quando eu comecei a fazer o exercício, eu então comecei a desenvolver o lado esquerdo da minha identidade, mas chegou num momento aqui em que eu não consigo desenvolver mais. Como eu devo proceder então? Bom, vamos então pegar aqui o lado direito da minha identidade e desenvolvê-lo, e tentar chegar ou aqui no tangente de A mais B, ou se eu chegar nessa expressão, então a minha identidade já estará provada, né? Porque eu terei desenvolvido os dois lados e chegado na mesma expressão. Logo, as expressões iniciais são iguais. Vamos lá, então. Bom, vamos então desenvolver aqui o lado direito. Então, tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes B. Eu vou novamente aplicar a relação tangente igual a seno sobre cosseno. Então, tangente de A nós podemos escrever como seno de A sobre cosseno de A. Tangente de B, seno de B sobre cosseno de B. Aqui eu tenho 1 menos, então tangente de A, novamente, seno de A sobre cosseno de A. E tangente de B, seno de B sobre cosseno de B, ok? O que eu fiz em seguida? Bom, em seguida eu calculei aqui, né, o mínimo múltiplo comum, tanto no numerador quanto no denominador, né, para poder escrever essas expressões aqui. Então, eu multipliquei cosseno A por cosseno B. Então, cosseno A cosseno B dividido por cosseno A é cosseno B, que multiplica seno A. Então, aqui eu fico com seno A vezes cosseno B. Além disso, esse denominador, cosseno A cosseno B dividido por cosseno B, dá seno A, que vai multiplicar o meu numerador seno B. Então, aqui eu obtenho mais seno B cosseno A, ok? Então, isso foi o que eu fiz no numerador. E no denominador, fiz algo parecido, né? Então, tirando aqui o mínimo múltiplo comum, né, nós temos que ele é cosseno A cosseno B. Cosseno A cosseno B dividido por 1 é cosseno A cosseno B, multiplicado por 1, cosseno A cosseno B, que eu escrevi aqui. Cosseno A cosseno B dividido por cosseno A cosseno B é 1,
que multiplica seno A, seno B, então eu obtenho aqui seno A, seno B, mantive o meu sinal. E agora? Bom, agora nós podemos multiplicar meios e extremos, né? Então, eu vou ficar aqui multiplicando os extremos, colocando no numerador, eu tenho seno A cosseno B, mais seno B cosseno A, que multiplica cosseno A cosseno B. No denominador, então, eu tenho a multiplicação dos meios, né? Então, eu tenho cosseno A cosseno B, menos seno A seno B, tudo isso multiplicado por cosseno A cosseno B, foi o que eu escrevi aqui. Mas notem, pessoal, esses dois termos aqui, eles podem ser cancelados. Então, eu cancelei esse termo com esse, porque eu tenho uma multiplicação, então eu posso cancelar. E aqui, que expressão é essa? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A, nós sabemos que é a expressão do seno de A mais B. E aqui no denominador, cosseno A cosseno B menos seno A seno B, nada mais é do que cosseno de A mais B. Então, eu reescrevi essas expressões. E agora, notem, eu tenho um seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Bom, seno de um ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo nada mais é do que tangente desse ângulo, ou seja, tangente de A mais B. Então, notem que desenvolvendo esse outro lado, eu consegui chegar até o final na expressão desejada. Então, nós acabamos de provar aqui a relação da tangente da soma. A prova da tangente da diferença é análoga às provas do seno e do cosseno da diferença. Qual é a dica aqui? Usar a identidade da tangente da soma e a paridade da função tangente que nós já estudamos. Então, essa identidade fica de presente para vocês. Bom, além disso, como consequência de todas essas identidades anteriores, nós temos as seguintes relações, conhecidas como identidades de arcos duplos, né? Então, nós temos que o seno de 2A é igual a 2 seno A cosseno A. O cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Cosseno de 2A também pode ser escrito como 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, ou ainda como 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Além disso, tangente de 2A pode ser escrita como 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, todas essas relações são consequência do seno, cosseno e tangente da soma, da diferença e da primeira relação fundamental. Vamos provar algumas delas. Então, escolhi aqui essas duas primeiras, né? Então, cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, eu vou escolher um dos dois lados para desenvolver. Aqui eu escolhi o cosseno de 2A, né? Então, cosseno de 2A nós podemos olhar como sendo cosseno de A mais A. Então, eu tenho um cosseno da soma. Agora, eu conheço a fórmula do cosseno da soma, né? Cosseno de A mais A, então, por aquela fórmula é cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A. Só que cosseno A vezes cosseno A é cosseno ao quadrado de A, seno A vezes seno A é seno ao quadrado de A. Portanto, eu obtenho a minha primeira relação. Bom, e para provar a segunda relação? Para provar a segunda relação, eu vou usar a primeira. Bom, então eu vou escolher aqui cosseno de 2A para desenvolver, só que de acordo com o que eu acabei de provar, cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. No próximo passo, eu vou usar a primeira relação fundamental. A primeira relação fundamental diz que cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A é igual a 1. Então, se eu isolar o seno ao quadrado nesta equação, nós temos que seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Então, fazendo essa substituição, eu obtenho aqui cosseno ao quadrado de A menos 1 menos cosseno ao quadrado de A, né? Esse menos aqui em relação a toda essa expressão. Então, agora distribuindo aqui, né, essa multiplicação por menos 1, ou seja, distribuindo esse sinal, nós temos cosseno ao quadrado de A, menos com menos, então, mais cosseno ao quadrado de A, que me dá 2 cosseno ao quadrado de A, menos 1, que é o que eu queria provar, ok?
Então, outro exercício para vocês é provar as demais identidades de arcos duplos, né, essas aqui, usando as identidades que nós já vimos e a primeira relação fundamental. Bom, nós temos também que o seno e o cosseno de ângulos complementares podem ser relacionados, né? Então, vocês se lembram que são ângulos complementares? Bom, nós dizemos, né, que dois ângulos A e B são complementares se a soma desses ângulos é igual a 90 graus, né? Ou, como aqui está escrito, π sobre 2 radianos, tanto faz, né, pessoal? Bom, se A mais B é igual a π sobre 2, ou seja, se A e B são ângulos complementares, então eu sei que, por exemplo, A é igual a π sobre 2 menos B. Posso escrever A dessa forma aqui. Quanto que é o seno de A, então? Bom, o seno de A é seno de π sobre 2 menos B, e aqui eu posso aplicar o seno da diferença. Seno de π sobre 2 menos B é igual a seno de π sobre 2 vezes cosseno B, menos seno B vezes cosseno de π sobre 2. Só que seno de π sobre 2 nós sabemos que é igual a 1 e cosseno de π sobre 2 nós sabemos que é igual a 0. Então, todo esse termo aqui se anula, esse termo é igual a 1. Então, aqui nós temos o cosseno de B. Então, notem, pessoal, se A e B são ângulos complementares, então o seno de A é igual ao cosseno de B. Analogamente, né, seguindo esse mesmo raciocínio, só que isolando o B ao invés de A, nós conseguimos mostrar também que o seno de B é igual ao cosseno de A. Então, resumindo, dados dois ângulos A e B complementares, ou seja, cuja soma é π sobre 2, nós temos que o seno de A é igual ao cosseno de B e o seno de B é igual ao cosseno de A. Então, nós podemos usar essas relações aqui quando for conveniente. Bom, além disso, nós também temos uma relação para tangente e para cotangente de ângulos complementares, né? Então, sejam A mais B, dois ângulos tais que a sua soma é igual a π sobre 2. Se eu isolar o A, então, nessa equação, eu tenho que A é π sobre 2 menos B. Então, tangente de A é igual a tangente de π sobre 2 menos B. Então, será que aqui eu posso aplicar a tangente da diferença? Não posso, né, pessoal? Por quê? Lembram das minhas restrições nas identidades da tangente, da soma e da diferença? Nós precisamos que os dois ângulos considerados, assim como a soma ou a diferença desses ângulos, seja diferente de π sobre 2. Nesse caso aqui, o meu primeiro ângulo A é igual a π sobre 2, então eu não posso aplicar a tangente da diferença. Ah, mas existe outra saída? Bom, existe, né? Ao invés de usar a tangente da diferença, eu vou usar a relação tangente igual a seno sobre cosseno. Então, notem, tangente de A é tangente de π sobre 2 menos B, que, por sua vez, é seno de π sobre 2 menos B sobre cosseno de π sobre 2 menos B. Agora, note, pessoal, que π sobre 2 menos B mais B é igual a 90 graus. Então, π sobre 2 menos B e B são ângulos complementares. Dessa forma, o seno de π sobre 2 menos B é igual ao cosseno de B. Analogamente aqui para o denominador, então, π sobre 2 menos B e B são ângulos complementares, já que a soma corresponde a π sobre 2. Então, como são ângulos complementares, então o cosseno de π sobre 2 menos B é igual ao seno de B. Bom, então aqui nós temos a expressão cosseno de B sobre seno de B, que nós sabemos que é igual a cotangente de B. Então, qual é a conclusão? Se eu tenho ângulos complementares, então a tangente de um dos ângulos corresponde à cotangente do outro, né? E vice-versa, como está escrito aqui. Então, se A e B são complementares, ou seja, a soma é π sobre 2 ou 90 graus, equivalentemente, né? Então, tangente de A é igual a cotangente de B e tangente de B é igual a cotangente de A.
Bom, todas as identidades vistas até aqui podem ser usadas para provar identidades do tipo produto-soma e do tipo soma e produto, como nós veremos aqui. Então, aqui nós temos 3 identidades do tipo produto-soma e aqui nós temos mais 4 identidades do tipo soma e produto, né? Então, todas essas identidades trigonométricas, pessoal, são decorrentes das identidades iniciais que nós vimos e eu não vou provar aqui, mas nós vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos mostrar primeiramente que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Bom, como nós procederemos, né? Então, eu devo escolher um dos lados para desenvolver e tentar chegar do outro lado, né? Se eu escolher aqui, por exemplo, secante ao quadrado, né? Escolher o meu lado direito para desenvolver, o que eu sei? Bom, eu sei que secante é o inverso multiplicativo da função cosseno, ou seja, secante é 1 sobre cosseno. Então, secante ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado, que é 1 sobre cosseno ao quadrado. Consigo desenvolver? Bom, é claro, né, que se você conseguir enxergar o que está acontecendo aqui, você consegue desenvolver, mas vamos supor que você começou a desenvolver, parou aqui e não consegue continuar. O que você deve fazer? Bom, guarda esse valor encontrado e vamos começar a desenvolver o outro lado da identidade. Então, vamos desenvolver agora tangente ao quadrado de x mais 1. Bom, tangente nós sabemos que pode ser escrita como seno sobre cosseno. Então, tangente ao quadrado é seno sobre cosseno ao quadrado, mais esse termo 1 que está somando aqui. Bom, seno sobre cosseno ao quadrado corresponde a seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, e aqui eu tenho mais 1. Então, agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessas expressões, né? Então, eu vou escrever aqui cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1, que multiplica seno ao quadrado, então eu fico aqui com seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por 1 é cosseno ao quadrado, multiplicado por 1 cosseno ao quadrado, então essa expressão fica dessa forma aqui. Mas nós sabemos pela primeira relação fundamental que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, então eu substituo. Olha quem apareceu aqui. 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que nós sabemos que é igual a secante ao quadrado de x. E com isso, então, nós conseguimos mostrar a nossa identidade. Então, notem, pessoal, não tem segredo. Para provar identidades trigonométricas, nós devemos escolher um dos dois lados para desenvolver. Se for necessário, nós podemos desenvolver ambos. E, lógico, com o auxílio das identidades, das relações trigonométricas que nós já conhecemos, ok? Vamos calcular agora o seno de π sobre 12, né? Nossa, um exercício numérico, como que será que nós vamos usar as relações anteriores? Vejamos. Bom, π sobre 12 eu posso converter aqui, né, esse ângulo que está em radianos para graus para ter uma ideia melhor do que está acontecendo, né? Então, π sobre 12 corresponde a 180 graus dividido por 12, que é igual a 15 graus. Mas note, eu não sei quanto que vale o seno de 15 graus, que é o que o exercício está pedindo para eu calcular. Mas eu sei que 15 graus pode ser escrito como 45 graus menos 30 graus, ou seja, π sobre 4 radianos menos π sobre 6 radianos. Por que isso é interessante? Bom, porque se eu aplicar o seno da diferença, né, para esse ângulo aqui, então eu vou ficar com uma expressão que vai depender de senos e cossenos desses dois ângulos, que são ângulos notáveis. Então, nós sabemos calcular o seno e o cosseno de cada um deles. Então, essa parece ser uma boa tática. Vamos lá. Bom, então, seno de π sobre 12, nós podemos escrever como seno de π sobre 4 menos π sobre 6. E agora, aplicando o seno da diferença, nós temos que esse seno aqui corresponde a seno de π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 6, menos seno de π sobre 6 vezes cosseno de π sobre 4. Seno de π sobre 4, nós sabemos que é a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 6, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2.
Seno de π sobre 6 é meio e cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós temos raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4, que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, esse é o seno de π sobre 12. Por fim, vamos calcular a secante de 285. Bom, note primeiramente que secante de 285 é igual a 1 sobre cosseno de 285. Então, nós vamos calcular o valor desse cosseno para depois encontrar o valor da secante. Bom, o valor de 285 graus pode ser escrito como 225 mais 60. 60 é um ângulo notável, então parece bom. 225 não é um ângulo notável, porém ele é dado pela soma de 180 graus com 45 graus, de forma então que ele será um ângulo cujo cosseno é menos o cosseno de 45 graus e cujo seno é menos o seno de 45 graus. Então, eu também conheço os valores do seu seno e do seu cosseno usando a redução do terceiro para o primeiro quadrante, ok? Vamos lá então. Então, cosseno de 285 é cosseno de 225 mais 60. Aplicando o cosseno da soma, nós temos que essa expressão é igual a cosseno de 225 vezes cosseno de 60, menos seno de 225 vezes seno de 60. Então, cosseno de 225 é menos o cosseno de 45, devido aqui à simetria existente, então, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Seno de 225 é menos o seno de 45 graus, então menos raiz de 2 sobre 2. Esse menos está vindo da fórmula aqui do cosseno da soma. E seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, agora basta calcular essa expressão aqui. Então, nós temos menos raiz de 2 sobre 4. E aqui eu tenho menos com menos mais, raiz de 6 sobre 4. Então, eu tenho raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Esse, pessoal, é o valor do cosseno, desculpem, de 285, mas eu quero o valor da secante. Então, eu preciso calcular 1 sobre o valor encontrado. Bom, então eu tenho 1 sobre raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, que é igual a 4 sobre raiz de 6 menos raiz de 2. E racionalizando, nós temos, então, o valor raiz de 6 mais raiz de 2. Portanto, a secante de 285 graus é igual a raiz de 6 mais raiz de 2, ok? Bom, finalizamos mais uma aula. Muito obrigada e até a próxima!